Em uma tarde quente de Ribeirão Preto, o sol queimava as ruas de terra batida, enquanto eu, Marieta, observava da janela da nossa humilde casa o movimento dos vizinhos. Eu tinha apenas 12 anos, mas já carregava no peito uma dor que não explicava. Minha mãe, Dona Rita, uma mulher de mãos calejadas e olhar duro, passava o dia inteiro cuidando da casa e do meu irmão mais novo, Pedro, de 8 anos. Ele era o sol da vida dela, e eu via isso em cada gesto. O jeito que ela penteava os cabelos dele com carinho, o tom suave que usava para chamá-lo, o sorriso que só aparecia quando ele estava por perto. Eu, por outro lado, parecia invisível. Quando eu pedia atenção, ela me respondia com um suspiro cansado ou um "Marieta, vai fazer algo útil". Meu coração apertava, mas eu engolia o choro, tentando entender o que havia de errado comigo. Naquele dia, enquanto eu limpava o chão da sala, ouvi Dona Rita rindo na cozinha com Pedro. Eles faziam biscoitos juntos e o cheiro de açúcar e manteiga invadia a casa, mas eu não fui convidada a participar. Fiquei ali, ajoelhada com o pano nas mãos, sentindo um nó na garganta. Porque ela nunca me chamava, porque eu nunca ganhava um olhar de ternura como o que ela dava a ele. Eu me perguntava se era por causa do meu jeito quieto, ou se meu rosto tão diferente do dela a fazia lembrar de algo que ela queria esquecer. Meu pai, que abandonou a gente quando eu era bebê, era um mistério que eu não ousava tocar. Será que eu era o eco dele, uma lembrança que ela rejeitava? À noite, deitada no colchão velho que dividia o quarto com Pedro, ouvi minha mãe cantar uma canção de ninar para ele. A voz dela era doce, quase mágica, mas eu fechei os olhos com força, fingindo que não ouvia. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, molhando o travesseiro, enquanto eu tentava me convencer de que amanhã seria diferente. Talvez ela me visse, talvez me abraçasse como abraçava ele. Mas no fundo, uma vozinha cruel sussurrava que eu estava destinada a ser a sombra da casa, a filha que ela não conseguia amar. E assim, entre o silêncio da noite e o peso das minhas dúvidas, adormeci, sonhando com um dia em que eu entenderia o porquê de tudo aquilo. Os anos passaram em Ribeirão Preto e eu cresci carregando aquele vazio que ninguém parecia notar. Aos 16 anos, eu já ajudava nas despesas da casa, costurando para as vizinhas e vendendo doces na praça. Dona Rita continuava distante, mas agora seus silêncios vinham acompanhados de olhares que eu não conseguia decifrar. Pedro, com 12 anos, era o orgulho dela, estudioso, esperto, sempre elogiado pelos professores. Eu ouvia ela contar para as comadres como ele seria alguém importante, enquanto eu, no canto da sala, remendava uma saia com as mãos trêmulas. Não era ciúmes que eu sentia, mas uma tristeza profunda, como se eu fosse um erro que ela tentava apagar. Certa manhã, enquanto eu arrumava a cozinha, encontrei uma foto antiga escondida numa lata velha de biscoitos. Era de uma jovem Dona Rita, sorridente, ao lado de um homem que eu não reconhecia. Ele tinha meus olhos, meu nariz e um sorriso que me fez parar o que estava fazendo. Meu coração disparou. Será que era meu pai? Corri até o quintal, onde ela estendia roupas no varal, e mostrei a foto com a voz embargada. "Mãe, quem é esse?" Ela ficou pálida, arrancou a foto das minhas mãos e gritou: "Isso não é da sua conta, Marieta!" O tom cortante me fez recuar, mas seus olhos, cheios de lágrimas contidas, me deixaram ainda mais confusa. Naquela noite, não consegui dormir. A foto queimava na minha mente e as peças começaram a se juntar. Será que meu pai tinha feito algo tão terrível que ela me culpava por ser filha dele? Eu queria respostas, mas o medo de enfrentá-la me paralisava. Enquanto Pedro roncava suavemente ao meu lado, levantei e fui até a janela, olhando o céu estrelado de Ribeirão Preto. Lá fora, o mundo parecia tão grande e eu tão pequena. Decidi que precisava descobrir a verdade.
Nem que fosse sozinha, nem que doesse mais do que já doía. Afinal, eu merecia saber por que minha mãe não me amava. O calor de Ribeirão Preto parecia mais sufocante naquele verão, ou talvez fosse o peso das minhas perguntas que tornava tudo insuportável. Eu comecei a investigar por conta própria, perguntando discretamente aos vizinhos mais velhos sobre meu pai. Dona Lourdes, a fofoqueira da rua, me puxou para um canto um dia e sussurrou: "Seu pai, menina, era o João Carlos, um homem bonito, mas encrencado. Sumiu depois de uma briga feia com sua mãe." Meu estômago revirou. Então, ele existia. E tinha um nome, mas por que ninguém falava dele? Porque Dona Rita o apagou da nossa vida como se nunca tivesse existido. Numa tarde, enquanto minha mãe foi ao mercado com Pedro, revirei a casa em busca de pistas. No fundo de uma gaveta, encontrei um envelope amarelado com cartas. Abri uma com as mãos tremendo e li: "Rita, me perdoe. Eu não queria que terminasse. Assim, mas não posso ficar. Cuide da Marieta por mim." Era dele, meu pai. Meu peito se encheu de um misto de alívio e raiva. Ele me mencionava, mas me abandonou. E ela? Por que me punia por um erro que não era meu? Quando ouvi o portão ranger, guardei tudo correndo, mas minha mente já estava em chamas. Eu precisava confrontá-la. Naquela noite, esperei Pedro dormir e fui até a sala, onde Dona Rita costurava a luz de um lampião. "Mãe, eu sei do João." "Carlos", disse, minha voz firme apesar do medo. Ela parou, a agulha suspensa no ar, e me olhou como se eu tivesse aberto uma ferida antiga. "Você não sabe de nada, Marieta." "Não mexa no que não entende", respondeu, seca. Mas eu insisti. "Por que me odeia por causa dele?" Ela se levantou, os olhos marejados, e gritou: "Porque você é igual a ele. Igual." Então virou as costas e me deixou ali, sozinha, com o eco das palavras dela me despedaçando. Depois daquele confronto, a casa em Ribeirão Preto virou um campo de guerra silenciosa. Dona Rita mal falava comigo, e eu me trancava num mutismo que escondia a tempestade dentro de mim. Pedro, alheio a tudo, continuava sendo o centro das atenções. E eu me perguntava se ele algum dia perceberia o abismo entre nós. Eu queria odiar minha mãe, mas no fundo só queria entender. O que eu tinha de tão parecido com meu pai que a fazia me rejeitar? Era meu jeito de andar, meu olhar, ou algo mais profundo que eu nem conhecia? Num sábado, enquanto varria o quintal, ouvi uma conversa no muro. Era Dona Lourdes falando com outra vizinha. O João Carlos era um galanteador, mas traiu a Rita com a melhor amiga dela. Quando a Marieta nasceu, ele já tinha ido embora. Meu coração parou. Então era isso? Eu era a lembrança de uma traição, um espelho de um passado que ela queria esquecer. Corri para dentro de casa, as lágrimas escorrendo, e me tranquei no quarto. Peguei um espelho e encarei meu rosto, tentando encontrar nele os traços daquele homem que eu nunca conheci, mas que definia meu destino. À noite, enquanto Dona Rita preparava o jantar, decidi tentar de novo. "Mãe, me diga a verdade. Foi por causa da traição dele?" perguntei, minha voz quase um sussurro. Ela deixou a colher cair, o barulho ecoando na cozinha, e se virou para mim com os olhos cheios de dor. "Você quer mesmo saber, Marieta? Ele me destruiu e você é a cara dele. Cada vez que te vejo, eu vejo ele indo embora." Pela primeira vez, ela chorou na minha frente e eu senti um vazio ainda maior. Não era só rejeição, era uma ferida que eu carregava sem saber. Os dias seguintes em Ribeirão Preto foram um borrão de silêncios e olhares desviados. Eu finalmente sabia a verdade, mas ela não trouxe alívio, só mais perguntas. Se eu era o reflexo de um erro do passado, como poderia mudar isso? Dona Rita parecia mais frágil desde nossa última conversa, como se confessar tivesse tirado um peso dela e colocado outro em mim.
Pedro, inocente, continuava sendo o filho perfeito, e eu me perguntava se ele algum dia saberia da nossa história. Eu queria gritar, mas me calei, guardando a dor como um segredo que queimava. Numa tarde, enquanto costurava na varanda, vi minha mãe sentada no quintal, olhando o horizonte com um ar perdido. Algo em mim se mexeu. Pela primeira vez, senti pena dela. Ela não era só a mãe fria que eu conhecia. Era uma mulher quebrada, carregando um coração partido que eu não podia consertar. Peguei coragem, me aproximei e disse: "Mãe, eu não sou ele, eu sou sua filha." Ela me olhou surpresa e pela primeira vez não vi raiva nos olhos dela, mas um brilho de algo que eu não soube nomear. Ela não respondeu, mas ficou ali, quieta, e eu senti que talvez, só talvez, algo pudesse mudar. Naquela noite sonhei com meu pai. Ele aparecia como um vulto, pedindo desculpas, mas eu acordava antes de ouvir o que dizia. Ao abrir os olhos, vi Dona Rita na porta do quarto, me observando enquanto eu dormia. Ela não disse nada, só virou as costas e foi embora. Mas aquele olhar ficou comigo, como um fio de esperança num mar de mágoas. Talvez ela estivesse começando a me ver, não como o eco de João Carlos, mas como Marieta, a filha que ela nunca soube amar. O tempo em Ribeirão Preto parecia correr mais devagar. Depois daquele dia, eu e Dona Rita vivíamos numa trégua tácita, sem brigas, mas também sem abraços. Eu continuava costurando e vendendo doces, mas agora guardava cada centavo com um plano em mente. Sair dali, buscar minha própria vida. Não era fuga, era sobrevivência. Pedro, com seus 13 anos, começava a perceber as tensões e às vezes me perguntava por que eu parecia tão triste. Eu sorria e dizia que era coisa da idade, mas no fundo sabia que ele nunca entenderia o peso que eu carregava. Numa manhã de domingo, enquanto eu ajudava na feira, um homem grisalho se aproximou do meu carrinho de doces. Ele me olhou por tempo demais e eu senti um frio na espinha. "Você é a filha da Rita, não é?" perguntou com uma voz rouca. Meu coração disparou. "Sou. Quem é o senhor?" respondi, tentando manter a calma. Ele hesitou, depois disse: "Diga a ela que o João Carlos mandou um abraço." Antes que eu pudesse reagir, ele virou as costas e sumiu na multidão. Fiquei paralisada, o doce caindo da minha mão. Meu pai estava vivo e por algum motivo tinha enviado aquele recado. Voltei para casa tremendo, o nome dele ecoando na minha cabeça. Quando Dona Rita me viu entrar, pálida e ofegante, perguntou o que tinha acontecido. Eu vi um homem, ele disse que João Carlos mandou um abraço. Falei quase sem ar. Ela ficou branca como papel, largou o pano que segurava e caiu sentada na cadeira. "Ele está vivo!" murmurou mais para si mesma do que para mim. Então me olhou e pela primeira vez vi medo nos olhos dela. "Marieta, esquece isso. Ele não merece nenhum pensamento seu." Mas eu sabia que não podia esquecer, não agora que ele estava tão perto. Depois daquele dia, Ribeirão Preto parecia pequena demais para conter os segredos que explodiam dentro de mim. Eu queria encontrar João Carlos. Queria olhar nos olhos dele e perguntar por que ele nos deixou, por que me condenou a ser a sombra da minha própria mãe. Dona Rita, por outro lado, voltou a se fechar, como se o nome dele tivesse reacendido um fogo que ela lutava para apagar. Ela me vigiava mais, como se temesse que eu saísse atrás dele, mas eu não dizia nada. Guardava meu plano em silêncio, esperando o momento certo. Numa tarde chuvosa, enquanto Pedro estava na escola, decidi confrontá-la de novo. "Mãe, ele está vivo. Por que não me conta tudo? Eu mereço saber", disse firme na porta da cozinha. Ela me encarou, os olhos vermelhos de quem não dormia direito, e respondeu: "Você quer saber, Marieta? Ele me traiu, me humilhou e... quando você nasceu, ele disse que não aguentava olhar para você porque você parecia comigo, a mulher que ele não amava mais." As palavras dela me cortaram como faca, mas ela continuou: "Eu te culpei sim, porque você me lembrava ele.
mas também porque eu me sentia fraca por não ter te protegido dele. Ela chorou, e eu chorei junto, sem saber se a abraçava ou me afastava. Naquela noite, deitada na cama, decidi que não podia mais viver assim. Peguei o dinheiro que tinha guardado e escrevi um bilhete. Mãe, eu te amo, mas preciso me encontrar. Não me procure. Quando o sol nasceu, eu já estava no ponto de ônibus, com uma mochila nas costas e o coração na mão. João Carlos podia estar por aí, mas eu não ia atrás dele. Ia atrás de mim mesma. Ribeirão Preto ficou para trás, e com ela, o peso de ser a filha que ninguém soube amar. A estrada para longe de Ribeirão Preto era longa e empoeirada, mas cada quilômetro me fazia sentir mais leve. Eu não sabia para onde ia, só sabia que precisava respirar um ar que não estivesse carregado de mágoas. No ônibus, uma senhora ao meu lado me perguntou por que eu parecia tão perdida. E eu sorri, dizendo que estava apenas começando de novo. Ela me deu um doce caseiro e disse: Filha, às vezes a gente tem que deixar o passado para trás para encontrar o futuro. Aquelas palavras simples ficaram comigo, como um farol no meio da escuridão. Cheguei numa cidadezinha chamada Jardinópolis, a poucos quilômetros de Ribeirão, e consegui um emprego numa pequena costureira. Lá ninguém sabia da minha história, e eu podia ser só Marieta, sem o peso do olhar de Dona Rita ou da sombra de João Carlos. Mas à noite, sozinha no quartinho alugado, eu pensava nela. Será que ela lera meu bilhete? Será que sentia minha falta? Eu queria acreditar que sim, mas uma parte de mim temia que ela estivesse aliviada por eu ter ido embora. Pedro com certeza sentiria, e isso me doía mais do que eu podia admitir. Numa tarde, enquanto costurava um vestido, recebi uma carta. O remetente era de Ribeirão Preto, e meu coração quase parou. Abri com as mãos trêmulas e li: Marieta, volte, eu errei com você, e só agora vejo o quanto. Sua mãe, Rita. As lágrimas borraram a tinta, e eu senti um misto de raiva e saudade. Ela me queria de volta, mas será que era tarde demais? Fechei a carta e olhei pela janela, o pôr do sol pintando o céu de laranja. Eu precisava decidir. Voltar e enfrentar o passado ou construir um futuro sem olhar para trás. A carta de Dona Rita ficou guardada na minha gaveta por dias, queimando como brasa cada vez que eu pensava nela. Jardinópolis já começava a parecer um lar, com suas ruas tranquilas e as pessoas gentis que me acolheram. Mas Ribeirão Preto me chamava como um eco que eu não conseguia ignorar. Eu imaginava minha mãe sozinha em casa, talvez olhando meu lugar vazio à mesa, e Pedro perguntando onde eu estava. Será que ela realmente mudara ou era só o remorso falando? Eu precisava saber, mas o medo de me machucar de novo me segurava. Num sábado tomei coragem e peguei o ônibus de volta. O trajeto foi um tormento, cada parada me fazendo questionar se eu estava louca por voltar. Quando cheguei em Ribeirão Preto, o sol já se punha e a casa estava silenciosa. Bati na porta, o coração na garganta, e Dona Rita abriu. Ela estava mais magra, os olhos fundos, e por um instante nos encaramos sem dizer nada. Então ela me puxou para um abraço tão forte que eu quase não acreditei. Me perdoa, Marieta, eu te amo, mas não sabia como mostrar, sussurrou, a voz quebrada. Chorei nos braços dela, sentindo anos de dor escorrerem junto com as lágrimas. Sentamos na sala e ela me contou tudo. Como a traição de João Carlos a destruiu, como ela se fechou para o mundo e me afastou sem querer. Você não era ele, mas eu estava cega, disse, segurando minha mão. Pedro entrou correndo, me abraçou e perguntou por que eu tinha ido embora. Expliquei que precisava me encontrar, mas que agora estava ali. Naquela noite, dormi em casa pela primeira vez, sentindo que pertencia àquele lugar. O passado ainda doía, mas o amor, mesmo torto, começava a curar as feridas. Os dias seguintes em Ribeirão Preto foram como um recomeço. Dona Rita e eu conversávamos mais,
e ela começou a me ensinar a receita dos biscoitos que fazia com Pedro. Era um gesto pequeno, mas para mim significava o mundo. Pedro, feliz por me ter de volta, contava suas histórias da escola, e eu percebia o quanto ele precisava de mim também. A casa, que antes era um campo de silêncios, agora tinha risadas, mesmo que tímidas. Eu ainda carregava cicatrizes, mas elas não pesavam mais como antes. Eram parte de quem eu era, não o todo. Numa manhã, enquanto varria o quintal, vi o mesmo homem grisalho da feira passando pela rua. Meu coração disparou. Era ele, João Carlos, ou pelo menos o mensageiro dele. Ele me olhou de longe, hesitou, mas não se aproximou. Eu podia ter corrido atrás, exigido respostas, mas não fiz. Ele não merecia meu tempo, não depois de tudo. Dona Rita saiu para o quintal, viu o que eu via e segurou meu ombro. Deixa ele ir, Marieta. Ele já foi embora há muito tempo, disse, firme. Concordei com um aceno, e pela primeira vez senti que estávamos do mesmo lado. À noite, sentados à mesa, comemos os biscoitos que fizemos juntos. O cheiro de açúcar encheu a casa, e eu olhei para minha mãe e meu irmão, sentindo uma paz que nunca imaginei possível. Eu não entendia por que ela não gostava de mim antes, mas agora entendia que o amor dela sempre esteve ali, escondido, sob camadas de dor. Ribeirão Preto, com suas ruas quentes e seus segredos, me ensinou que às vezes o perdão é o maior ato de coragem. E assim, entre lágrimas e risos, encontramos nosso final feliz. Não perfeito, mas nosso.